Fala galera, começando aqui a correção da segunda fase da Unicamp. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Lembrando que a gente está começando aqui a segunda fase da Unicamp Ingressantes 2022 e para recordar, a nossa parte da matemática ela caiu no segundo dia de prova. No primeiro dia o pessoal trabalhou ali as disciplinas de português, inglês e redação. Já no segundo dia as questões eram separadas entre ciências biológicas, ciências humanas e as ciências exatas, que ali vai estar dentro a física, a química e a nossa matemática. Dentro da matemática a gente começa ali com a questão de número 5, como a gente vê ali acima, ok? Então vamos começar lá. Nossa primeira questão traz o seguinte, questão de número 5. Um fabricante de produtos de beleza está modificando as dimensões da embalagem de seu produto principal, seu principal produto. O shampoo anti-piolhos chamado, e aqui ele fez o trocadilho infame, né? Sem o número π, a simbologia do π, e a palavra olho, né? Para colocar que o nome era sem piolho. Atualmente, as embalagens têm o formato de um paralelepípedo com 18 centímetros de altura e a base é retangular, de dimensões 2×3. São utilizados dois tipos de materiais para construir a embalagem. O material utilizado tanto para a base quanto para a lateral é mais simples e ele custa R$10 o metro quadrado. O material utilizado para a tampa, fechar ali, ele custa R$40 o metro quadrado por ser mais resistente. E no item A ele nos pede, né, o comando da questão. Qual o custo atual do material para produzir 100 embalagens dessa? Então beleza. Como a gente tem um paralelepípedo e a base dele é um retângulo, a gente tem um paralelepípedo retângulo. Já coloquei aqui uma figura para nos auxiliar, aonde a altura são 18 centímetros e a base dele é retangular, medindo 2 centímetros por 3 centímetros. Independente de onde você coloque o 2 e o 3, não vai fazer diferença na sua solução, tá? O que a gente vai ter que calcular aqui, pessoal? Eu vou ter que calcular a área total desse paralelepípedo. Por quê? Eu quero o custo total do material para construir essa embalagem. E também os valores que ele deu para a gente está em metro quadrado, ok? Então vamos por partes aqui. Eu vou calcular a área da minha base, que já que é um retângulo, é 2 vezes 3. Mais a área das laterais, nessa posição que ele está, a lateral direita e esquerda, tá? Porque ambas são retângulos de lado 3 e 18. Então a área dele é 3 vezes 18. Como eu tenho duas laterais dessa, eu vou multiplicar isso por 2. E, por fim, para essa parte, que todos têm o mesmo preço de material, eu vou calcular ali o fundo e a frente da nossa embalagem. Então, aqui essa parte que é a frente e a parte que é o fundo ali atrás, beleza? Ele é formado pelo quê? Por um retângulo onde um lado mede 2 e o outro é a altura, que é 18. Então, é 2 vezes 18. Como eu tenho duas figuras dessa, eu vou multiplicar por 2. Beleza. Ao fazer a multiplicação dessas partes, a pessoa pode estar se perguntando, professor, e a tampa? Lembra que ele falou para a gente que a tampa é mais resistente, então o material tem outro preço. Então por isso que eu não estou fazendo com ele agora, ok? Ao multiplicar ali todos os valores e fazer a soma, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu vou já colocar direto aqui, a gente vai ter que ele mede 186 centímetros quadrados, já que uma área vai estar ao quadrado. Só que o nosso material, o preço dele está em metro quadrado. Então tem que fazer essa conversão. Então, 186 centímetros quadrados para passar para metro quadrado, ele vai ficar sendo 0,0186 metros quadrados. Então agora a nossa medida está em metro quadrado. Vou guardar essa informação aqui. E a tampa da nossa figura ali?
ele é igual à base. Ele é 2 por 3. Então, tenho ali 2 vezes 3, que são 6 centímetros quadrados, que ao transformar para metro quadrado, esse valor vai ser 0,3 zeros e o nosso número 6. Então, 0,123, deixa eu mudar a posição da nossa câmera aqui, 6 metros quadrados. Vamos guardar essa informação. E aí ele nos deu os valores, né? Eu sei que a primeira parte que a gente colocou de preto é o material mais barato, onde é R$10 o metro quadrado, e o de azul é o material mais resistente, que é R$40 o metro quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a primeira área, que é 0,0186, e multiplicar por 100, que aqui basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita, né? Então, aqui 1, 2, 3, eu vou ter 18,6, somado com a área do outro valor, que era 0,006, eu vou multiplicá-lo por 100 também, porque eu tenho 100 embalagens daquilo ali, ok? Então, vou fazer essa multiplicação. Vou multiplicá-lo por 100. Vamos lá. Multiplicando ele por 100. Novamente, só corrigindo aqui o anterior, né? Eu já estava pensando ali na parte da nossa resposta. Se eu multipliquei por 100, são só duas casas à direita, né, pessoal? Então, vamos arrumar ali. Então, ele vai ficar sendo 1,86. Eu estava pensando no próximo passo. Assim como o próximo ali também. Duas casas com a vírgula, eu vou ficar com 0,6. Isso aqui eu multipliquei por 100 pelo seguinte. Eu quero para 100 embalagens. Agora eu vou multiplicar pelos valores. Então, meu primeiro aqui eu multiplico por 10. E o segundo eu multiplico por 40. Multiplicando esse pessoal e somando, para a gente já ter aqui o nosso resultado, a gente vai ter que essas 100 embalagens da primeira aqui, ela vai sair por R$21. Então, aqui é o nosso gabarito dessa questão. Então, ela sai por R$21. Só para colocar bonitinho aqui no canto, né? Então, a gente vai ter que... Qual o custo atual do material para construir 100 embalagens? A gente tem que nossa resposta são R$21, ok? Então, o primeiro item só trabalhava com a ideia de área. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos lá para o item B, da mesma questão. O item B, ele trabalhava o seguinte. Ele perguntava assim: por questões logísticas, as novas embalagens devem ter o formato de um paralelepípedo, só que agora a nossa base é quadrada. E a altura é de 12 centímetros. E precisam ter a mesma capacidade volumétrica que as embalagens atuais. Quais as dimensões da nova embalagem e o custo de produção de 100 delas, considerando os mesmos materiais para a produção? Então vamos lá. Eu tenho também aqui um paralelepípedo, só que agora a nossa base é quadrada e ele não nos deu essas informações. Mas eu sei que a base é quadrada, os lados são iguais. E agora a nova altura é de 12 centímetros, então a embalagem é um pouco menor, ok? Para a gente começar nossa questão aqui, o que ele nos forneceu? Ele falou que essa nova embalagem que a gente vai produzir, ela tem que ter o mesmo volume da embalagem anterior. Então vamos recordar aqui o seguinte: para calcular o volume, eu faço a área da base, dessa daqui, que é x vezes x ao quadrado, vezes a altura. Então, 12x ao quadrado. Isso tem que ser igual à área da primeira figura. Vamos voltar lá e olhar quais eram as dimensões? Na primeira figura a gente tem 2 vezes 3 para fazer a área da base, vezes a altura, que é 18. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 18. Tá? Vamos colocar aqui. 2 vezes 3 vezes 18. Ok. Vamos desenvolver isso daqui para encontrar a nossa área. Dica para ganhar tempo na solução, pessoal. 2 vezes 3 aqui vai dar 6, certo? Então, vou fazer essa parte aqui passo a passo com vocês. Eu vou ter 12x ao quadrado, que é igual a 6 vezes 18. Poderia, na hora da prova, multiplicar esse 6 vezes 18? Sim, só que ganha tempo. Se eu divido ambos os lados por 6, eu vou ter ali 12 dividido por 6, x ao quadrado,
que é igual a 18. 12 dividido por 6 é 2. X ao quadrado, que é igual a 18. Divido ambos os lados por 2, eu vou ter que x ao quadrado é 18 dividido por 2. Então, meu x vai ser a raiz quadrada de 9. Como o nosso x representa uma medida positiva, eu tenho que o x vale 3 centímetros. Então, agora a gente sabe qual é o valor da nossa base aqui, que é 1 quadrado. Ela é 3 centímetros. Então, já encontrei essas medições. Então, a primeira parte é isso daí. Agora, a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, o mesmo passo a passo que a gente fez no item A. Ele quer também saber o preço para construir 100 embalagens dessa. Então, vamos calcular também as áreas da mesma forma, ok? A mesma ideia. Então, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho que apenas a tampa é de outro valor. Então, só ela que eu vou fazer separadamente, tá? Deixa eu já colocar aqui do outro lado. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho ali na minha figura? Eu tenho a base, que é de 3 por 3, 3 ao quadrado, mais... Agora, todas as laterais são formadas por retângulos de 3 por 12. Então, eu tenho 4 laterais idênticas. 4 vezes 3 vezes 12. Beleza. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 12, 144. Então, ao fazer essa soma aqui, a gente vai ter 153, a mesma ideia, né? Centímetros quadrados, que ao passar para metro quadrado, ele vai ficar 0,0153 metros quadrados. Agora, a tampa superior. Ela é igual à base, ela é 3 por 3. Então, eu vou ter que ela é 3 ao quadrado, que são 9 centímetros quadrados, aquela área, que passando para metro quadrado, ele vai ser 0,309 metros quadrados. Beleza. Assim como a gente fez no primeiro item. Agora vamos fazer a transformação ali para achar os valores. E agora eu vou fazer de uma forma mais direta, tá? Como eu quero 100 embalagens, então já vou multiplicar o valor vezes 100 e vezes o preço do primeiro material, que é 10. Isso eu vou multiplicar a primeira área, o 0,0153. Então aqui 10 vezes 100 vai ser 1.000. Eu vou deslocar 3 casas a vírgula. Então ele vai ficar 1, 2, 3, 15,3. Mesma ideia com o outro material. São 100 embalagens, só que o valor dele é R$40, né? A gente recordando lá da primeira questão da pergunta, vezes aquela área. 0,3009. Ao multiplicar essa galera, a gente vai ter que o valor dessa segunda parte é 3,6. Então, o valor da nova área aí do material, ele é R$ 15,30 mais R$ 3,60. Ou seja, o total dessa produção, já vou colocar aqui nosso R cifrão, né, já que a gente está achando um valor, para montar essas 100 embalagens, ele foi de R$ 18,90. 18,9. Então, aqui a gente tem o nosso resultado, o nosso gabarito. Então, para a gente recordar aqui, né? Item A, R$ 18,90. A embalagem anterior custava R$ 21,00. Então, essa nova embalagem vai custar menos para a fábrica, por isso que o pessoal está fazendo esse ajuste de logística, ok? Então, para os vídeos não ficarem longos, galera, a gente vai fazer uma questão a cada vídeo, beleza? Vejo vocês na nossa próxima questão. Até lá!